Eu disse assim: na corrida dessa vida, é preciso entender que você vai rastejar, que vai cair, vai sofrer, e a vida vai lhe ensinar que se aprende a caminhar e só depois a correr. A vida é uma corrida que não se corre sozinho, que vencer não é chegar, é aproveitar o caminho, sentindo o cheiro das flores e aprendendo com as dores causadas por cada espinho. Aprenda com cada dor, com cada decepção, com cada vez que alguém lhe partiu o coração. O futuro é obscuro e às vezes é no escuro que se enxerga a direção. Aprenda quando chorar e quando sentir saudade. Aprenda até quando alguém lhe faltar com a verdade. Aprender é um grande dom. Aprenda que até o bom vai aprender com a maldade. Aprender a desviar das pedras da ingratidão, dos buracos da inveja, das curvas da solidão, expandindo o pensamento, fazendo do sofrimento a sua maior lição. Sem parar de aprender. Aproveite cada flor, cada cheiro no cangote, cada gesto de amor, cada música dançada e também cada risada, silenciando o rancor. Experimente o mundo, prove de todo sabor, sinta o mar, o céu, a terra, sinta o frio e o calor. Sinta sua caminhada e dê sempre uma parada, pelo caminho que for. Pare, não tenha pressa, não carece acelerar, a vida já é tão curta, é preciso aproveitar essa estranha corrida que a chegada é a partida e ninguém pode evitar. Por isso é que o caminho tem que ser aproveitado, deixando pela estrada algo bom para ser lembrado, vivendo uma vida plena, fazendo valer a pena cada passo que foi dado. Aí sim, lá na chegada, onde o fim é evidente, é que a gente percebe que foi tudo de repente e aprende na despedida que o sentido dessa vida é sempre seguir em frente. Boa noite a todos e todas do Centro Espírita Jorge Olímpio. Muito obrigado por mais esse convite de estarmos aqui nesta noite para aprendermos juntos. O capítulo que iremos abordar, que iremos dialogar e refletirmos juntos, é o capítulo 13, que vossa mão esquerda não saiba o que faz vossa mão direita. O item 19, benefícios pagos com a ingratidão, é um guia protetor, Sens 1862. Todos perceberam, evidentemente, que iniciamos com uma mensagem. Mensagem esta que iremos refletir juntos e fazer uma analogia ao que traz esse capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando da mensagem inicial nos traz que devemos continuar a andar a caminhada evolutiva, mesmo com as quedas, com as tentativas fracassadas, mas devemos prosseguir a nossa caminhada. Da mesma forma, quando fazemos, melhor dizendo, o bem, seja lá quem for, continuar a caminhada independente do reconhecimento ou não. Não vamos ser hipócritas. Para a grande maioria, ou talvez a minoria, ainda há necessidade desta busca do reconhecimento, de não ter a ingratidão. Não vamos ser hipócritas e dizer que não sentimos. Muitas vezes, sim, sentimos. Poxa, eu fiz o bem e faço há tantos anos a esta pessoa X. Se eu negar algo ou uma coisa, as 10, as 1000 vezes que eu fiz, são esquecidas. Quem de nós não já pronunciamos esta frase? Mas que fique bem claro que isso é para a nossa reflexão, porque não estamos aqui para julgar, não é o nosso papel, evidentemente.
mas para refletirmos sobre a mensagem que Jesus nos traz no seu evangelho através dos seus amigos espirituais, ou melhor, dos nossos amigos espirituais. Para cada dia fortalecermos as nossas bases estruturais, para como disse a mensagem inicial, ao cairmos, sabermos nos reerguermos. Porque não é vergonha nenhuma cair. E tem momentos das nossas quedas que necessitamos de um ombro amigo, de uma mão, para nos erguermos, para nos levantarmos. A questão é chegar o momento que vamos poder nos erguermos sozinhos. Também não é vergonha nenhuma pedir ajuda, mas o importante de tudo é continuarmos a nossa caminhada. É um aprendizado, é um exercício constante. Nós estamos no mundo de provas e expiações, passando por transformações visíveis, que trouxe um novo despertar para muitas situações e demandas que estavam em nosso inconsciente. Muitas pessoas foram afetadas. A questão da saúde mental e a busca da ajuda de um profissional ampliou em demandas sem dimensão. Muitas pessoas buscando auxílio, buscando socorro, por sermos seres biopsíquicos, social e espiritual, estamos buscando um contexto do nosso possível equilíbrio. As oscilações de dias melhores e dias mais turbulentos é natural que ocorra. É sinal que a nossa saúde mental está estável. Vivermos a vida toda na euforia, na alegria, ou na tristeza e na melancolia todos os dias, aí sim é um sinal de alerta. Mas o que quer dizer esta ingratidão para cada um de nós? Representa também a nossa saúde mental? Representa também a necessidade de nos alimentarmos do reconhecimento para podermos continuarmos a nossa prática do bem? Observe os senhores e senhoras, que eu, em momento algum, ainda vou citar agora sobre a caridade. Muitas pessoas podem praticar e devem praticar e estão praticando a caridade. Uma opinião pessoal. Nós estamos exercitando a caridade. Ainda não aprendemos a praticar a caridade. E um dos fatos que comprova essa nossa colocação é quando necessitamos do reconhecimento. Quando somos afetados pela ingratidão. Porque a verdadeira caridade, ela não cobra isso. Ela não traz essa necessidade de nos alimentarmos desse reconhecimento. Quando ficamos como trabalhadores de uma casa espírita, ou não, a aguardar que as pessoas cheguem para podermos supostamente atender a cada uma delas, há um movimento, algumas vezes ou muitas vezes, que somos os sãos. E as pessoas que nos procuram são as enfermas. Esse movimento, muitas vezes, é inconsciente. E se alguém chegar para nós e dizer que estamos nessa proposta, como nós estamos a dizer aqui agora, que estamos nas casas espíritas ou não, a aguardar as pessoas como pessoas saudáveis para atender aquelas enfermas. Vai dizer, não, isso comigo não acontece, não. É o espelho cego, aonde as outras pessoas nos percebem e nós refletimos como algo refratário, como um mecanismo de defesa.
É necessário, muitas das vezes, mexermos na nossa ferida, ou seja, no nosso sofrimento, naquilo que nos incomoda tanto. De olhar aquele que nos procura como nossos irmãos, não em igualdade, porque somos únicos. Eu sou único, não tem ninguém igual a mim, nem a cada um dos senhores nem senhoras. Nós temos semelhanças. A dificuldade que eu passo talvez não seja a mesma que o senhor ou que a senhora e que os jovens que estão nos assistindo passem também. E há uma questão interessante para abordarmos também: não desautorizar o sujeito da sua dor. Porque, muitas vezes, como citado nesse evangelho, há muito mais orgulho e egoísmo do que caridade. Se fizermos isto também, eu posso estar com um sofrimento, com uma dor, que para o outro seja uma coisa tão fácil de se resolver, mas para mim pesa. Não ter um suporte para este momento, vivenciar esse sofrimento, que para a visão do outro é leve. Nós queremos chegar a um contexto que não é julgar, não é visualizar, não é interpretar, não é dizer que é certo ou errado em fazer o bem sem esses julgamentos, sem essas pretensões, trazer mais leveza nos nossos atos, nas nossas atitudes, em nos reconhecermos um autoconhecimento, em refletirmos dentro de nós mesmos, mergulharmos no nosso âmago e nos questionarmos: quem sou eu? Qual a minha proposta de vida? Por que isto está me incomodando tanto? Por que necessito do reconhecimento do outro? O que isto me representa? As respostas podem nos incomodar, mas esse diálogo com algo que nos incomoda, como a proposta desse tema, os benefícios pagos com a ingratidão, se esta for a nossa demanda, devemos buscar as respostas não no outro, mas em nós mesmos. Porque cada vez mais que estamos qualificados, como diz a mentora espiritual, qualificar para melhor servir, nas entrelinhas ela quer dizer, se qualifique não só com os estudos teóricos, que são importantes, mas se qualifique na vida, nas experiências, na prática do nosso dia a dia. Vivenciamos, em tempos atuais, essa ingratidão que necessitamos do reconhecimento dentro do nosso próprio lar, quando foi necessário a reclusão de estarmos em convívio com os nossos entes queridos. E aí percebemos em muitos lares, para refletirmos, repetindo, não para julgar, que esse reconhecimento foi cobrado muitas vezes, que os julgamentos atenuaram os relacionamentos. Como houve uma pesquisa realizada no Reino Unido, onde 300% foi o aumento de casos de divórcios, de solicitação de divórcio. 300% durante a pandemia. E essa pesquisa já tem alguns meses que foi realizada. Pode ter aumentado ou diminuído. Mas possamos perceber que essa ingratidão ou reconhecimento que necessitamos, muitas vezes, parte de nós mesmos, da nossa necessidade. E que vazio existencial é este que eu busco? O preenchimento, a busca incessante no outro para me completar.
da necessidade desse reconhecimento. O que me falta? Porque não é o outro que vai me completar. E nós não vamos nos completarmos. Nós somos seres que buscamos a completude a cada instante. Por exemplo, quando estamos em busca de algo, seja ele material ou espiritual, e quando alcançamos supostamente o que buscamos, temos a necessidade de uma outra busca. E assim é constantemente. E muitas das vezes somos infelizes por não encontrarmos essa completude. Sublimar essas necessidades em fazer o bem é importante. Mas quando estamos nessa constante busca do preenchimento, aí vem a necessidade que o outro reconheça os nossos esforços para que possa completar algo que continua a nos faltar. Por isso, retornamos e falamos novamente do autoconhecimento. Não é parar e fazer o bem, não é parar os estudos, não é estacionar para poder se conhecer e depois continuar a caminhada. Não. Continua a caminhada, continua fazendo bem. E se caso apareça a necessidade, surja interiormente ou externalizada a necessidade do reconhecimento, dialogue com isso. Não fuja disso. Ou melhor, não fujam disso. Dialogue com o sofrimento, dialogue com suas necessidades. Observem possibilidades e não uma forma única dentro da caixinha solucionável. Busquem as possibilidades. O que eu posso fazer com isto? O que isto quer me mostrar? Que aprendizado eu posso ter? Quais as possibilidades que eu posso proporcionar a mim mesmo para me qualificar melhor? Porque nós devemos estar bem para poder oferecer ao outro o bem. Como eu posso dizer a alguém que eu amo se eu não amo a mim mesmo? É observar que o reflexo do espelho é o nosso semelhante. O que incomoda no outro, provavelmente há uma tendência que existe uma predisposição a mim também. Eu tenha isto que tanto incomoda no outro. É levar essa reflexão para uma proposta de aprendizado, de crescimento no nosso dia a dia. Está aí no Evangelho. As pessoas que deixam de fazer o bem porque receberam a ingratidão, têm mais de orgulho do que de caridade. Por isso que eu coloquei anteriormente, não é caridade. Se há necessidade do reconhecimento, não há caridade. Porque a caridade é suave, é fazer o bem por fazer, é sentir alegria pelo sorriso do outro, é leve. Por isso que nós estamos experienciando, começando a sentir o que é caridade. Não vamos dar saltos. Paciência. Paciência para com o outro e principalmente para conosco mesmo. Estamos no estágio evolutivo. Estamos numa proposta de aprendizado. E aprendemos muitas vezes nas quedas, nos erros, nos nossos equívocos, como bem trouxe a mensagem introdutória. Reflitam nesta mensagem. Reflitam na palavra de Jesus. Possamos todos nós refletirmos nesse capítulo 13 e entendermos qual a mensagem que esse guia protetor quis passar. Não é levar ao olho por olho, dente por dente. É percebermos o que está trazendo nas entrelinhas a mensagem. Porque muitas vezes as nossas interpretações são rígidas,
são de penalidades, de castigo, trazemos a época outrora, quando hoje nós devemos refletir, e já pedi a Allan Kardec os questionamentos nas obras, ele mesmo questionou tantas vezes os espíritos. Observe as perguntas do Livro dos Espíritos. Ele fazia uma pergunta, reforçava de novo, e os espíritos não se incomodavam com isso. Eles eram veementes em afirmar. E nós não vou questionar, aceitamos tudo. E aí, não nos qualificamos como deveríamos para crescermos como homens no mundo. Nós somos homens no mundo. Nós somos e nós não estamos. É diferente. Como assim? Ser no mundo é participar do mundo, das suas necessidades e sem os exageros. É a necessidade de vivermos em família, em sociedade, no nosso lazer, nas nossas atividades profissionais e nas instituições, sejam espíritas ou não. É percebermos que a religião na qual abraçamos não está contida apenas entre quatro paredes. É muito mais amplo do que isto. Essa religião, essa necessidade da religiosidade que temos hoje, muitas vezes como uma bengala psíquica, a nos levarmos e conduzirmos a nossa caminhada, que nos chama de alerta, nos alertam, para percebermos que caminho nós estamos a seguir. O que estamos a fazer? Ou o que deixamos de fazer? Ainda há essa necessidade das religiões. Então, vamos perceber que há um conjunto de estruturas, como repetimos, biopsicossocial e espiritual, para estabelecermos esse homem integral das nossas necessidades, para ampliar essa reflexão e, novamente, nos conhecermos melhor. Estamos falando muito sobre o autoconhecimento. Fazendo uma analogia, nós compramos um terreno. Nós podemos iniciar nesse terreno a levantar logo e fazer o telhado? Não. Não tem coluna e, principalmente, não tem base. Essa base deve ser sólida para poder sustentar as colunas. As colunas devem ser sólidas para poder sustentar o teto. Assim é a nossa vida. Como estão as nossas bases? Em que terreno ele foi preparado? Um terreno da necessidade do reconhecimento do outro? Da dor pela ingratidão? Ou foi um terreno já mais preparado? Onde as bases são mais sólidas? Onde as colunas serão erguidas, onde o teto pode abraçar muitos? Ou esse terreno, a base não é tão sólida, as colunas irão balançar, muitas vezes não vai cair. Mas o teto pode ser pequeno, porque não haverá base suficiente, nem colunas estruturantes para poder abarcar uma multidão. Mas sem problema. Se o nosso terreno ainda não está preparado, que possamos semear com o suor dos nossos esforços, de reconhecer os nossos equívocos, de dialogar com as nossas dificuldades. E se ainda temos a necessidade do reconhecimento, vamos dialogar com isso e crescer com o sofrimento. Porque o sofrimento
ele não é para ser paralisador. Muitas vezes, evidentemente, ele nos paralisa, sim. E eu entendo isto, e respeito isto, reconheço isto. Cada momento de sofrimento individual de cada um. Nós somos seres individuais. E as demandas são individualizadas também. E os efeitos dessas causas também são individuais. Mas para aqueles que ainda não dialogam com o sofrimento, isso quer dizer tirar o peso dessa dor, de perguntar a esse sofrimento: você está aqui, o que você quer de mim? É transformar esse sofrimento em algo renovador, em ressignificar as nossas vidas. Nunca é tarde para ressignificar as nossas vidas, de trazer novas propostas de esperança, de fé, de reestruturar os nossos pensamentos, de sairmos um pouco da nossa zona de conforto. Sei que o deslocamento é complicado, dói, é difícil, mas é possível. E quando chegarmos num ponto aonde vamos olhar para trás e perceber que tudo valeu a pena, este é o reconhecimento pessoal. E não esperarmos o reconhecimento de A, de B, de C, para nos completarmos, que não vai chegar a isso. Nós mesmos, sem precisarmos do outro, não vamos nos completar, e que bom nós não vamos nos completar, porque vamos estar sempre em busca do crescimento, vamos estar sempre em busca de novas propostas, e não nos aquietarmos, mas que essa inquietude não nos traga algo que impossibilite a nossa caminhada, que ela seja funcional, que ela traga estímulos para continuarmos a fazer o bem, independente para quem seja. Sem igrejismos no sentido de defender a nossa religião e abarcar só aqueles que são espíritas, do católico, do evangelho, do candomblé, da umbanda, seja o que for. Abraçar a todos é saber respeitar as diferenças. Aí que está o grande aprendizado. É muito fácil dialogarmos espírita para espírita. Mas esse diálogo tem que ser mais amplo, deve ser mais amplo. De ouvir o outro a dizer: eu não acredito na reencarnação. Por que você não acredita na reencarnação? Por isso, isso, isso. E ter ouvidos para ouvir. A intolerância religiosa. Vamos deixar isso para trás. Vamos entender o momento de cada um. E esse pode ser um dos motivos de necessitarmos tanto do reconhecimento, de pensarmos que somos melhores do que os outros, que somos capazes, porque estamos como trabalhadores hoje, de sermos melhores do que outros que não estão trabalhando em alguma casa espírita, ou até mesmo não estão nem em religião alguma. Aí vem um grande mestre, Jesus. Esse ser é tão magnífico, não tem dimensão de classificação, porque ele derruba tudo isto. Quando ele vem com a proposta do bom samaritano, ele quer dizer: não precisa acreditar em mim. Seja um homem de bem, faça caridade. Não precisa ser espírita, católica, não precisa ter religião. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Ame a Deus acima de tudo. Quando chegar o nosso momento, aí chega Costa Júnior e chega uma outra pessoa, X. Costa Júnior espírita, convidado várias vezes para fazer palestras. E a pessoa X, religião nenhuma. Só que não fica no contexto das palestras. Essa pessoa faz o bem.
é um homem de bem, como traz o Evangelho. Essa pessoa X não precisa do reconhecimento do outro. Mesmo com as ingratidões, ele continua fazendo bem. Ele ama o seu semelhante e automaticamente, ele acreditando não em Deus, quando ele ama o semelhante, ele se ama e ama a Deus. Qual dos dois, ao chegar no mundo espiritual, terá o reconhecimento, aí sim, o reconhecimento da sua própria consciência, porque é lá que habita Deus. É para ampliarmos e sairmos da caixinha. Senhor, Senhor, eu expulsei os demônios. E muitas outras palavras. O Senhor fala, não sei quem tu és. Eu falei do Senhor em praça pública. Não te reconheço. Reflitam nisto. Reflitam nestas mensagens. Aliás, analisem, estudem, reflitam no Evangelho segundo o Espiritismo. Saiam de um contexto apenas, entre aspas, apenas religioso. Traga o lado da pesquisa. Pesquisa em cada palavra o seu significado. Tragam para esse século XXI. Tragam para a individualização da vida de cada um. Tragam para o seio familiar. Coloquem em prática no dia a dia, com todas as dificuldades. Se há uma dificuldade de elaboração, escrevam cada item das suas necessidades, das suas dificuldades, que mais tem em colocar em prática. A escrita é muito bom, porque às vezes manifesta o inconsciente, que muitas vezes são retidas pelo ego na narrativa. Então, na escrita, na arte, na pintura, a arte-terapia é muito importante para a manifestação do inconsciente. É se desvendar, é deixar surgir para nós mesmos quem somos nós. A nossa inquietude, provavelmente, uma das inquietudes é o não querer nos conhecermos. Temos medos de sabermos realmente quem somos. Mas como é bom saber quem somos, ou começarmos a saber quem somos, para facilitar a compreensão do que nos traz o capítulo 13, benefícios pagos com a ingratidão. Que benefícios são estes? Que ingratidão é essa que me incomoda tanto? É enriquecedor. É enriquecedor para a comunidade, para a sociedade, para a família, para cada um de nós. Buscarmos explorar cada item, cada palavra contida nas entrelinhas, é ler o que não está colocado ali explicitamente. Mas como assim? Se não está ali, como eu posso ler? Mas está contido, sim. Jesus, a mensagem dele, muitas vezes, não foram ditas. Foram expressadas em linguagem não verbais, no seu olhar, nos seus gestos, e principalmente o seu maior legado que ele deixou para mim e para cada um de nós. Os seus exemplos. Exemplos de humildade. Quanto bem ele fez a cada um de nós. Quantas ingratidões ele recebeu. E ele parou? Ele desistiu? Ele foi até o sacrifício. Ah, mas podemos questionar, mas isso é Jesus.
Tu pode isto e muito mais. Foi Costa Júnior que falou isso? Os senhores, senhoras, sabem quem foi que pronunciou isso. Então, nós somos capazes, sim. Se está difícil hoje, respeitem a dificuldade. Mas procurem não estacionar. Procurem dialogar, se conhecerem. E se sentirem que isto não está funcional, está impossibilitando a sua caminhada, está impossibilitando o seu viver, está trazendo para sintomas, busque ajuda profissional. Busque as casas espíritas, busque a religião na qual você acredita. Mas não se permita ao sacrifício de inundar-se dentro das suas próprias iniquidades. Esse é amar a si próprio, porque eu só posso oferecer aquilo que eu tenho para dar. E para eu poder amar ao meu próximo e a Deus, eu tenho que me amar primeiramente. Eu não posso oferecer aquilo que eu não tenho, o que eu não tenho que estar lá, ó, guardado, porque nós somos centelha divina. Mas precisamos acender essa luz para que possa refletir a todos os demais que andam na nossa retaguarda. Porque o verdadeiro amigo, se podemos utilizar essa palavra verdadeiro, não gosto de utilizar muito, mas vamos aplicar, o verdadeiro amigo, ele não anda do lado, ele anda à frente, para poder guiar com a sua luminosidade a escuridão que muitas vezes persiste em andar conosco. Que sejamos luz, que sejamos paz, que possamos nos permitir a nos conhecermos, a nos amarmos, a amar o nosso próximo, a amar a Deus e continuar a fazer o bem, sem olhar a quem e sem a necessidade dos benefícios pagos com a ingratidão. Muita paz. Muito obrigado mais uma vez. Que Deus nos abençoe hoje e agora, para todo sempre. Que assim seja.